Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa resenha de quinta-feira aqui no canal Gestor de QSMS RS no YouTube. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Éder, eu sou estagiário de QSMS RS e toda quinta-feira a gente está aqui no canal para uma conversa sobre a gestão de QSMS RS, gestão de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade corporativa. Eu e meu parceiro, Roberto Roche, todas as quintas, a gente assumiu o compromisso de estar aqui com vocês nessa conversa informal para debater sobre um tema importante da gestão de QSMS RS. E essa noite não podia ser diferente, o tema é bastante importante, que é as diretrizes de responsabilidade social corporativa. É o Szinho do ESG. Essa noite o nosso professor de trecho, Roberto Rocha, vai trazer algumas diretrizes das principais normas de responsabilidade social da ISO 26001, ISO 26000, A1000 e SA 8000. Vai compartilhar um conteúdo relevante com vocês, então, sobre diretrizes importantes da responsabilidade social corporativa. E antes de chamar o nosso professor de trecho, eu queria saber se está tudo certinho aí, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem por aí. Enquanto eu vejo quem está presente aqui, estou vendo o Edilson. Edilson, boa noite, Edilson. O Fábio está presente também, Fábio. A Shirley, boa noite, Shirley. A Daniele, está aí a Daniele. O Edson também está presente, o Edson que está no curso de ESG. Sejam todos muito bem-vindos. O Thiago também está presente. Boa noite, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa resenha de quinta-feira, um tema extremamente importante e tem ganhado cada vez mais visibilidade, que é a responsabilidade social. E vamos chamar, então, o meu parceiro das quintas-feiras, ele que tem um pouquinho de experiência apenas na gestão de QSMS RS, e ele que gosta muito dessa área de responsabilidade social. Ele que é meu amigo e parceiro, o senhor Roberto Roche, que apesar de ser flamenguista, é uma boa pessoa. Muito boa noite, Roberto, para mais uma quinta-feira aqui no canal. Boa noite, Éder. Boa noite, meus amigos, minhas amigas aí, para uma quinta-feira light, leve, véspera de feriado. Se fosse na época antes da pandemia, estaria todo mundo na estrada aí de repente, né? Viajando. Mas estamos aqui para essa conversa bem leve, nada em termos de aula, para dar uma pincelada geral. É um tema que foi pedido, como a gente sempre fala, né, Éder? Vocês podem dar sugestão de tema e, como em breve nós estamos lançando um curso de responsabilidade social corporativa, o tema de hoje é sobre as diretrizes desse assunto e a importância, e vocês vão entender por quê. A diferença de quando você tem umas diretrizes a ser seguida e quando cada um acha o que bem entende e diz que é uma empresa com responsabilidade social. Né? Então, se tem ex-alunos aí, alunos novos, futuros alunos dos cursos, ou boa noite. E os que não me conhecem ainda, Roberto, aqui para conversar com vocês, trocar experiência da melhor maneira possível. Tem bastante aluno aqui do ESG, a Eunice está aí. A Eunice está aí? Tá certo. Felipe, Andréia, Elisa Chaves está presente também. Ah, legal. O Edilson, que está no curso também de ESG nessa turma, que essa turma está bastante... Tá rolando bastante discussão nessa turma. Essa turma está bastante aplicada, eu estou gostando de ver. E é um perfil diferente, né, Éder? É um perfil já do cara, já do nível mais alto, elevado assim, e não é da formação de QSMS. Então tá muito legal mesmo. Está bem tendo diversificado. outra visão, né? O Flávio também é do ESG, está aqui presente. Sim, Flávio, o Rafael, tá aí. presente. Legal. Carolina Neves, presente também.
Vai ser um spoiler, porque a próxima aula de ESG é sobre responsabilidade social. Mas fiquem tranquilos que vai ser um spoiler diferentezinho. Pelo menos os que estão assistindo hoje não vão levar uma surpresa com as diretrizes, que hoje eu estou esmiuçando as diretrizes. No nosso curso de ESG, eu não esmiuço, não. E são, aqui no Brasil, Roberto, como é que tu vês essas normas, principalmente as internacionais, assim, as empresas estão procurando, digamos, seguir essas diretrizes? Tu fala, sempre critica no bom sentido a ISO brasileira 16001, que abrasileiraram a 26.000, né, para ficar mais fácil. Como é que tu vê isso? Teoricamente, você que falou que fica mais fácil. A turma da BNT fica zangada com isso, mas não deixa de ser verdade. Não, o que acontece é o seguinte: eu fui apresentado essas normas, eu já contei para alunos de ESG, já contei essa história, né? Até então não tinha noção da importância dessas normas e, pasmem, você passar por uma certificação delas, nem todas são certificáveis, dá muito mais peso do que às vezes você está no índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores. Por incrível que pareça. E nós vamos ver que a ferramenta da Accountability AA1000, ela foi criada para auditórios de sustentabilidade também. Então, quando eu vi essa diferença de interpretação, eu comecei a me inteirar aqui no Brasil quem mais estava preocupado com a SA 8000, a ISO 26000 vem logo depois, né? Mas a A1000, no Brasil, que eu saiba, só tem uma empresa que é certificada, que passou pelo crivo da A1000. Da SA 8000, não sei se chegam a 6, uma meia dúzia aqui no Brasil que tem essa certificação. Posso estar totalmente equivocado de números, tá? Mas do que eu tenha conhecimento, é isso. A A1000 é uma empresa lá do Espírito Santo, que aliás está espalhada pelo Brasil, mas eles certificaram a matriz não, perdão, o ativo deles no Espírito Santo. Ela deve ser um pouco rígida, então, né? Com as diretrizes. Ela não deixa de ser rígida, não, porque são perguntas que são capciosas, tem entrevistas separadas, sem a presença da empresa, então realmente, e ela é muito focada nas áreas, né? É isso que eu vou explicar aqui hoje, vou dar uma pincelada geral para o pessoal entender que essas diretrizes realmente enquadram uma empresa e ela pode, a partir do momento que ela passa por este crivo, ela pode dizer que ela realmente tem ou está dentro do enquadramento de ser considerada uma empresa de responsabilidade social corporativa. Então tá, meu professor, vamos... A hora que o senhor quiser Vamos começar, lembrando o pessoal que o professor preparou uma apresentação para nós e depois da apresentação a gente continua aquela resenha aqui com vocês no chat. Então, se qualquer momento que vocês colocarem as perguntas ali, vou ficar de olho para depois passar para o nosso... Isso. Não é professor, nosso colega de trecho. Colega de trecho, somos mesmo. Vai ser uma apresentação rápida, e eu não quero que fique pesada, porque não é uma aula delas. Isso fica para o curso, tá? Mas é sim uma explicação da importância. Eu grifei algumas coisas, quem já me conhece meu estilo de aula, sabe como é que é a montagem dos meus slides. Então vamos nós lá. Confirma para mim se está na tela, Éder. Tela cheia, professor. Vamos nós. Diretrizes. Por que surgiu esse tema?
Foi uma sugestão de as pessoas que me acompanham aqui, nos acompanham, porque eu sou muito crítico em relação a certas ações que as empresas adotam e depois o departamento de comunicação e até alguns mesmo os profissionais começam a dizer a quatro ventos que eles têm responsabilidade social corporativa. Com o advento do tsunami ESG, aí falam que na pandemia o S ficou mais importante e depois da pandemia o S. Mimimi, balela, não é nada disso não. A realidade é que sempre foi importante. E o que estão fazendo, o que fizeram durante a pandemia, não é tão responsabilidade social corporativa como se fala e se alardeia aos quatro ventos. Vamos começar da seguinte maneira, gente, por favor. Responsabilidade social corporativa não é caridade e tampouco filantropia. Se vocês acham que uma empresa que doa máscaras, doa gel para uma associação, doa cesta básica, ela tem responsabilidade social corporativa? Não, não tem. A não ser que ela já esteja enquadrada nessas diretrizes, passado por este questionário dessas diretrizes, ela realmente possa dizer não. Dentro do nosso processo dos princípios do ISG, nós praticamos a responsabilidade social corporativa dentro das diretrizes que nós vamos comentar agora. Perfeito? Então, estou doando merenda escolar, eu estou doando seringa. Isso é caridade, isso é filantropia. Não faz parte da responsabilidade social? Sim, faz. Mas só esse ato em si isolado não significa que faça parte. Perfeito? Algumas fotos que eu vou utilizar aqui, tá, gente? São da minha 16 anos de África. Eu acho que eu não tenho fotos da Índia aqui, não sei, mas é a minha experiência trabalhando 16 anos na África. Perfeito? Então, algumas fotos são minhas e outras são de internet também, tá? A melhor definição que eu acho para responsabilidade social corporativa é essa aqui: comportamento ético com desenvolvimento econômico. E o que para mim é suprassumo do suprassumo da importância. Melhoria da qualidade de vida da sua força de trabalho, stakeholders internos, e das suas famílias e da comunidade local e da sociedade, stakeholders externos, e da comunidade local. Essa foto aqui, eu não vou dizer onde é o país, que parece que eu estou fazendo propaganda. Esta senhora com recém-nascido aí nas costas, tá certo? E o filho com deficiência não conseguia caminhar. Todo dia ela batia na porta do nosso projeto para vender mandioca. E no início nós ficávamos com pena e dávamos para ela um dinheiro, alguma coisa, né? Que ela caminhava quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros no meio da selva africana, no caso aqui, savana, perfeito? E ela nunca aceitou uma doação nossa de dinheiro, de roupa, de comida. Ela só fazia isso se ela recebesse, se fizesse uma troca, uma venda, como ela queria, da mandioca que ela plantava e ela colhia. Ela sempre nos falou o seguinte: eu não quero caridade de vocês, eu quero trabalho. Eu quero ser dignificada pelo meu trabalho. Meu trabalho aqui é vender. Vocês vão me dar emprego aí? Nós falávamos, não. Ela falou também, olha essa criança recém-nascida e meu filho com deficiência de caminhada. Ela caminhava mais ou menos de 8 a 10 quilômetros por dia para ir para a porta do nosso projeto para vender mandioca.
Então, gente, a melhor definição que eu acho, entre várias outras, de responsabilidade social corporativa é essa: a melhoria da qualidade de vida, força de trabalho, família, da comunidade local e da sociedade. E como é que você faz isso? Aí é que entra o bacana. Esta senhora, ela não queria caridade. Ela queria estabelecer o quê? Um relacionamento de compra e venda que fosse digno para a vida dela, assim ela o encarava. Então, gente, dentro das diretrizes de uma responsabilidade social, no geral, tá certo? Nós temos o quem? Adotar valores, ética, trabalhar com transparência. E eu aqui botei em azul o que eu acredito ser um dos mais importantes: promover a sua comunidade. Eu bato muito nessa tecla, porque como eu venho de origem de grandes projetos na África, na Índia, no Oriente Médio e até no Brasil, o impacto que uma empresa causa nas comunidades, o impacto que ela causa na sociedade, não estou falando de comunidade lá no meio da Amazônia, não. Se fosse instalar aqui em Curitiba, se fosse instalar no Rio de Janeiro, ela causa um impacto. Independente se é uma padaria ou uma usina nuclear, cada um dentro do seu grau de perspectiva de impacto. E este impacto, sim, afeta a comunidade. Então, aqui, algumas diretrizes, perfeito? O objetivo qual é de ter uma responsabilidade social corporativa? É que a empresa, que eu já falei, alunos de ESG, se lembram? Capitalismo de stakeholders. A empresa não existe sozinha, ela não é isolada da sociedade. Ela tem que estar envolvida. E não é só fazer doações e caridades e ações sociais isoladas, ou seja, publicidade do politicamente correto, ou melhor ainda, o famoso cherry picking, só pega a cereja e mostra a cereja e o bolo não é legal. Ou seja, você tem que engajar a sociedade da melhor maneira possível ao seu negócio. Capitalismo dos stakeholders. Então, a questão da responsabilidade social corporativa, ela fica muito solta. E aqui no Brasil, principalmente, ela está tão solta que todo mundo bate no peito dizendo: não, eu fiz uma doação de cadernos para a prefeitura e a minha empresa pode ser considerada uma praticante de responsabilidade social corporativa. E ela é, por acaso? Eu vou dizer algumas diretrizes aqui e vocês podem levar para casa hoje e ver se a sua empresa está se enquadrando nisso. Tá certo? Isso aí que vocês estão vendo, gente, é uma nova habitação. Nós remanejamos 3.000 famílias para a instalação de uma hidrelétrica. E isso aí, gente, é o modelo de casa que nós fornecemos para elas. Que vinham de quê? Vocês vão ver algumas moradias aqui na frente. Tá certo? Mas o pai disso tudo é a SA 8000. Depois vem a A1000, depois vem a ISO 26000, que a ISO 26000 ela veio o quê? A 8000 estava muito sendo seguida pelos britânicos, Social Accountability 8000. Nós vamos vê-la, para e passo. Depois veio a Social Accountability 1000, que era o quê? Que ela é focada no social, mas também ela foi criada como ferramenta para auditar os relatórios de sustentabilidade. Mas para todo mundo ficar satisfeito, felizinho, principalmente quem gosta das ISO, tem gente que morre pelas ISOs, se não for certificação ISO, eu não sou ninguém, foi criada a ISO 26000. Agora, o que é a notícia triste para quem adora uma certificação? A ISO 26000 não é certificável. E logo depois, ou de muito, mas vamos lá, depois, aqui no Brasil, veio a BNT, criou a NBR 16001, que é certificável, para deixar todo mundo contentinho e criar mais uma fonte de renda
para os certificadores. Então, essas 4 normas balizam as diretrizes para uma empresa dizer: olha, meu público, eu tenho responsabilidade, eu pratico dentro das normas de responsabilidade social corporativa. Perfeito? Vamos começar pela mais antiga e a primeira de todas, que é certificável, que aqui no Brasil, até onde eu sei, de repente o número está furado, que eu não sou de prestar muita atenção nisso. Quando eu vim para o Brasil, que eu procurei pesquisar, tinham meia dúzia de empresas que são certificadas, tá? A SA 8000, que ela foi criada em 1989. Ela foi realizada para quê, gente? Para você entrar numa empresa e verificar presencialmente e verificar documentalmente e através de, olha só, entrevistas onde ninguém da empresa pode participar. Se você tem questões de trabalho forçado, infantil, saúde e segurança do trabalho, liberdade de associação, negociação coletiva, se tem problema de discriminação, as ações disciplinares, como é que elas são feitas, horário de trabalho, remuneração e o sistema de gestão. Para vocês terem uma ideia, os auditores de SA 8000, eles são muito bem qualificados e treinados. Não estou desmerecendo os outros auditores que têm, às vezes, uma formação totalmente diferente da área que ele está auditando, mas ele fez um curso, ganhou a experiência dele, perfeito. Para vocês terem uma ideia, só mulher entrevista mulher numa sala separada, às vezes longe da empresa, para ela ter total conforto e responder perguntas. Você sofre discriminação aqui? Você sofre assédio sexual? O banheiro de vocês é tão limpo e organizado quanto o banheiro da diretoria do presidente? É uma auditoria que não é fácil e muita empresa foge desse tipo de auditoria. Ela é extremamente rigorosa e, principalmente, meticulosamente, ela elabora um questionário em que os stakeholders internos e stakeholders externos, sem a presença do representante da empresa, possam se sentir confortáveis em responder. Pergunto para vocês, será que muitas empresas passariam por isso aqui na área que vocês conhecem e trabalham? Continuando aqui, falando nisso. Ela tem muita similaridade, sabe com quem? Com a ISO 9000. Parece mentira, né? Ela cria ações preventivas e corretivas se ela encontrar problemas nessa questão das diretrizes delas. Principalmente com fornecedores, ela dá prazo para os fornecedores, tá certo? Outra coisa, a informação é altamente sigilosa desta auditoria publicada, ela não é divulgada, porque são respostas confidenciais dos stakeholders internos e externos. A coleta de evidências é confidencial. Ela não aparece no relatório de ISO 14, não como no de 14.000, no de 9.000, não. As evidências delas são classificadas internamente e não existe publicação delas. Olha que interessante essa norma, né? Agora, principais vantagens e benefícios são imensos, porque você entra nas entranhas da empresa, com uma liberdade de perguntar sem a presença do representante. Eu vou contar um caso para vocês
que é muito interessante, que eu conheço. Há um ano, 2 anos atrás, um amigo meu que trabalha numa empresa que é certificada SA8000, que para os acionistas é um orgulho tremendo, tremendo, tá certo? Ela teve uma não conformidade, vamos botar dessa maneira, e ela não foi recertificada e deram um prazo extremamente até longo para ela providenciar. E isso abalou as ações dela na Bolsa de Valores. Por quê? Vocês sabem, muitos dos funcionários que estão dentro da classe de LBGTQ+, e A, eu acho que eu falei correto, se eu não falei, alguém me corrige, que tivemos essa questão essa semana com o pessoal, com a turma do ISG, me explicaram, tá certo? Me orientaram melhor a falar, porque não tinha banheiro para eles. Eles se sentiam constrangidos em usar banheiro feminino ou banheiro masculino. E como houve uma série de reclamações na entrevista sobre como a empresa trata você quanto à discriminação, não foi certificado. Até construir banheiros ou instalações para os LBGTQ+IA. O que vocês acham disso? Esse é só um exemplo real que meu amigo me contou, preocupado com essa questão. Gente, assim que as pessoas viviam onde eu trabalhava, tá? E aquele modelo de casa que vocês viram, que eu mostrei aquela senhora amamentando, foi para esse pessoal aí que morava em volta do projeto, quando nós construímos a hidrelétrica. Se alguém nunca viu miséria na vida, miséria humana, visite a Etiópia, Somália e Sudão do Sul, que vocês vão ver o cheiro de miséria humana. Então vamos na A1000, que vem 10 anos depois. E ela foi criada a princípio para quê? Para auditar os relatórios de sustentabilidade. Já comentei aqui com vocês que aqui no Brasil, que eu saiba, só uma empresa é certificada, ou seja, passou pela auditoria de A1000. Claro, ela é voltada também muito para as questões de responsabilidade social, como a SA8000. Mas, ao mesmo tempo, ela dá muita ênfase a verificar cada informação do relatório de sustentabilidade e ela testa tudo que está publicado bonitinho, que vocês publicaram na Bolsa de Valores e todo mundo bate palma, porque é lindo, cheiroso, é uma obra de arte, ou é verdadeira ou é falso. AA1000, tá certo? Esse é o campo de refugiados na fronteira da Libéria com a Guiné-Conakry e Costa do Marfim. Eu ia muito nesse... Não deveria, eu era proibido de ir, mas eu ia muito trabalhar com essa turma. Então, voltando à A1000, ela foi criada para que os stakeholders estarem cientes que aquele relatório bonitinho, cheiroso, lindo de morrer, é verdadeiro e realmente a empresa estava cumprindo o que ela estava dizendo, ou não. Muitas das perguntas delas, eu hoje não vou dar exemplos de perguntas de nenhuma dessas, tá? Me perdoe, isso fica para aula. Tá? São de uma tal maneira elaboradas e tão diretas que muitas vezes o departamento de RH fica sem falar, não sabe o que dizer. Porque ela realmente quer saber. Agora, o que é legal disso tudo? A partir do momento que ela identifica os gaps, as lacunas, tá? Ela dá oportunidade para a empresa criar um plano de ação e se recuperar para ser premiada com a certificação. Por isso que eu digo para vocês que aqui no Brasil, até onde eu sei, só tem uma empresa, e não sei se alguma outra se atreve a passar o seu relatório de sustentabilidade pelo crivo da A1000. Tá bom? Isso aqui é Etiópia, tá, gente?
A ISO 26000 foi criada alguns anos depois para balizar a SA 8000 e a A1000 e que ficasse universalmente conhecida por todos no mundo, signatários da ISO. Ela vem com um questionário com muito mais perguntas, 20, 30% sobre segurança do trabalho, 20, 30% sobre questões ambientais, meio ambiente, a turma de meio ambiente é sabatinada, a turma de engenharia de segurança é sabatinada, e o resto são questões que o RH e compras, sim, o departamento de compras entra, vai ser entrevistado e vai ter que responder esse questionário. Lembrando, a ISO 26000 não é certificável. Perfeito? Ela é dividida em 7 seções. Tá? Escopo, termo de definição, práticas trabalhistas, meio ambiente, funcionamento, práticas de funcionamento justas, problemas do consumidor e participação e desenvolvimento de comunidade. De novo, entrevistas com os stakeholders externos e internos separadamente. Não tão estrita quanto a SA 8000. Não, longe disso, não é. Perfeito? Mas também toca em pontos muito importantes. Sim, você de compras, que compra todo mês 50 quilos de café, a empresa que vende café, você pede se ela está pagando o salário corretamente para os empregados dela, se ela está pagando aqui no Brasil o fundo de garantia, INSS, ela está pagando? Cadê a evidência disso? Isso tem que estar anexado no seu comprovante de compra. Se você compra de uma empresa que não paga os seus impostos, se você compra de uma empresa que não está dentro dos padrões de compliance ambiental, social e da parte de RH, você não é uma empresa dentro do processo de responsabilidade social corporativa. Se você não exige isso dos seus fornecedores, você não pode passar neste crivo. Estão entendendo? Por que o departamento de compras participa disso? Ele tem que evidenciar, tá? Que a pessoa que ele compra, a pessoa do refeitório que compra combustível, ela cumpre todas as suas obrigações trabalhistas, tem um programa de segurança do trabalho, um programa de prevenção ambiental do segmento dela, de acordo com o segmento dela, para poder vender para você. Vocês veem que se cria uma cadeia de responsabilidade social dentro da sua empresa e exige de seus fornecedores. Aí vemos a 16.000, gente. O que é 16.001 no trás que foi criada pela BNT? Ela vem, e esta é certificável, ela vem trazendo diretrizes, não vou dizer menor, mas diferenciadas da ISO 26000, que eles, por algum motivo, talvez acredito que o Brasil não tenha, é muita, como é que se diz, pesada para o Brasil, os critérios, não chega nem perto da SA 8000 e não chega nem perto da A1000, mas criaram a 16.001, tá certo? Na qual que, como todas as outras, também inclui no seu questionário a questão ambiental, econômica e a questão social. De novo, o objetivo dela é tão nobre quanto o objetivo das outras. Criar técnicas, criar o quê? Procedimentos, processos de uma gestão de responsabilidade social. De novo, eu botei em azul para vocês verem que, de novo, ela toca na questão das partes interessadas, os stakeholders. Perfeito? De novo, como a ISO de 26.000,
a NBR 16001, ela foi criada para ser incluída no sistema de gestão integrada, junto com a 9.000, 14.000 e com a 45.000. Ela criou requisitos que são correspondentes no sistema de gestão integrados e são coerentes na questão dos quesitos. Por isso que ela é certificada. E ela pode ser integrada, e já é em muitas empresas no Brasil, muitas empresas que eu tenho conhecimento já são certificadas ABNT NBR 16001 e já estão incluídas no seu sistema, no seu SGI. Por isso que eu e o Éder falamos o tempo todo, que é SMS-RS, qualidade, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, sempre vislumbrando a ISO 26000 e a BNT 16001. Quais são os objetivos da 16001? E eu estou focando mais um pouco dentro dela hoje, porque é o que eu vejo em uma quantidade maior aqui no Brasil. Práticas de governança, quais são? Alô, turma do ISG, vocês já estão craque em governança. Combater a perará. E eu botei uma azul, por quê, gente? Porque a turma de engenharia de segurança do trabalho muitas vezes fica à parte dessas certificações, acham que o ISG não tem a ver nada com eles, que responsabilidade social corporativa não tem nada a ver com engenharia de segurança. Em todos esses questionários que eu falei para vocês, todos, sem exceção, gente, tem perguntas e questões importantíssimas para a turma de segurança do trabalho, como para a turma de meio ambiente também. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar com vocês e alertar? Responsabilidade social não se resume só a um assistente social na comunidade ao lado. Responsabilidade social corporativa engloba toda a segurança do trabalho, todo o programa de qualidade, todo o programa de questão ambiental também. Quando você passa, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por uma auditoria dessas, vocês veem que ela mexe com todos os departamentos. E ela tem um olhar muito forte também para os stakeholders, principalmente as comunidades que estão ligadas diretamente ao ativo. Não é fácil passar por uma auditoria dessas. De novo, ela envolve a turma de segurança do trabalho, a turma de meio ambiente, a turma de compras, o financeiro também. Estão todos nos quesitos. A pergunta que eu fico de hoje, e esse é o último slide, por isso que eu falei que hoje seria muito leve, é o que é responsabilidade social corporativa para você? Eu estou perguntando a quem está me assistindo, tá, gente? A quem está me assistindo. Depois dessa explicação, e antes que achava que poderia imaginar que era uma doação de máscara, doação de seringa, doação de álcool gel, e etc, etc. Sem conhecer essas diretrizes, o que seria responsabilidade social corporativa na empresa que vocês trabalham? Fica a pergunta de hoje. Professor, Diga. cara, nem sabe, professor, o que aconteceu. O quê? Aconteceu algum erro no YouTube, E aí? e aí que tá Não passou nada. o pessoal não conseguiu assistir, ele faz uns 10 minutos ali que o pessoal não consegue assistir. É um erro no YouTube que deu algum erro ID ali, mas eu te deixei com a apresentação porque Vai deixar gravada. Tá gravando, e daí quando a gente finalizar agora a apresentação, eu acho que eles vão conseguir assistir ali, mas... Então avisa a turma que está gravado, tá certo?
E se eles quiserem, a gente repete da próxima vez de novo isso. Então tá. Então, para vocês que estão nos vendo aqui, que não puderam acompanhar ao vivo, a gente está disponibilizando essa gravação e se vocês quiserem uma reprise na resenha, é só pedir que a gente vai fazer. Então, meu professor, muito obrigado pelo conteúdo, né? Já que vamos Eu que agradeço. Vamos terminar nossa resenha aqui mais cedo hoje por causa de problemas de... Eu acho que deu algum problema no YouTube que o pessoal não está conseguindo acessar. Perfeito, meu amigo Éder. E se o pessoal quiser, nós repetimos da próxima vez de novo. Esse assunto é um assunto interessante, perfeito? Então tá. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí depois e até a nossa próxima resenha. Tchau, professor. Tchau, boa noite.